A profissão de motofretista é regulamentada há 10 anos. Mas muitas pessoas que usam a motocicleta para trabalhar não têm carteira assinada. Veja na reportagem os riscos de exercer essa função na informalidade e quais são os direitos e deveres de trabalhadores e empresas. De acordo com o IBGE, quase 12 milhões de pessoas trabalham na informalidade no país e o serviço de delivery tem contribuído para esse número. Boa parte dos motofretistas, por exemplo, não tem carteira assinada. Nós temos uma lei federal 12.009 de julho de 2009, que já faz 10 anos que nós temos essa lei e até hoje ela não foi aplicada e fiscalizada conforme manda. Hoje, com a situação dos aplicativos, nossa plataforma do celular, ele não tem um vínculo empregatício, ele não recebe a periculosidade, ele é praticamente totalmente na informalidade. Recentemente, uma decisão da 8ª Vara do Trabalho de São Paulo entendeu que um aplicativo de entrega e uma transportadora tem vínculo empregatício com os entregadores cadastrados e determinou que, além de regularizar a carteira dos profissionais, fosse feito o controle da jornada de trabalho e regularizassem as normas de segurança da categoria. Alguns juristas entendem que não há relação de emprego envolvendo aplicativos de transporte com base na livre iniciativa, que é o caso de motofretista. Para que um vínculo de emprego possa se considerar caracterizado, a CLT exige algumas condições: subordinação, pessoalidade, onerosidade e não eventualidade. Nesse caso concreto, não me parece que exista subordinação, porque esses trabalhadores estão livres para definir, por exemplo, o momento em que se vão encontrar disponíveis, não é, para o trabalho. De outro lado, a sua mão de obra é posta à disposição de uma comunidade indistinta de pessoas. E o vínculo não se estabelece propriamente com a empresa que desenvolveu o aplicativo. Outro problema envolvendo o motofretista é o descumprimento das normas de segurança pelos patrões e também pelo próprio motoboy. De acordo com a lei que regulamenta a profissão, só podem trabalhar nessa função quem tem mais de 21 anos, com habilitação para moto pelo menos A2, usando equipamentos de segurança e de sinalização e ter feito o curso de capacitação regulamentado pelo CONTRAN. Por que os órgãos executivos de trânsito não fiscalizam? Não os equipamentos da moto, mas sim os equipamentos profissionalmente falando. O curso, os equipamentos da moto, o porquê que ele está trabalhando numa empresa sem estar com esses equipamentos, o porquê que a empresa também contrata um profissional sem estar dentro dos parâmetros da lei federal. E para falar mais sobre o assunto, eu recebo agora aqui no estúdio o advogado Thales Messias dos Santos. Seja bem-vindo, doutor Thales. Boa tarde. Boa tarde, obrigado, Rafaela. Bom, eu queria começar para explicar direitinho o assunto, quais as formas de contratação dos motofretistas. É importante fazermos essa diferenciação. Nem todo motofretista ele é empregado. Ele pode ser um empregado seletista, realmente, ele pode ser contratado como prestador de serviços e ele pode ser cooperado, associado a uma cooperativa de trabalho. Isso vai influenciar em quais direitos e deveres ele deve cumprir. Muitos são contratados também pelo MEI, que é o microempreendedor individual, é uma forma de gerar emprego também. Sim, exatamente, é uma forma de gerar emprego também e essa vem sendo uma escolha de muitos aplicativos de transporte. Eles vêm exigindo a regular inscrição no MEI do motofretista antes de ele iniciar o seu trabalho. E nesse caso ele tem algum direito trabalhista? Não, direito trabalhista não. É bem importante a gente frisar que o direito trabalhista ele só é garantido para aqueles registrados em carteira, os seletistas. Os MEIs têm uma relação civil com a empresa. Olha, nós tivemos recentemente, doutor Thales, uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, no âmbito da primeira instância, né, que vem balizar também essa relação entre empresas e motofretistas. Eu queria que o senhor explicasse para a gente quais os impactos. Bom, essa é uma decisão bem recente, da semana passada. É uma decisão em primeira instância, como você salientou, então ela ainda está sujeita a recursos, a revisão. E ela reconheceu o vínculo empregatício entre os motofretistas e um aplicativo de transportes de entrega. Essa decisão ela é um pouco polêmica, na minha opinião, reservada a opiniões contrárias, porque essa relação de vínculo empregatício ela tem que ser feita numa análise individual, caso a caso. Uma decisão feita e estendida para todos os usuários do aplicativo reconheceu o vínculo com mais de 15 mil empregados, agora empregados, né?
Isso muitas vezes não atende à demanda do próprio prestador de serviço, que usa o aplicativo como uma forma extra de complementar a renda, que usa por um período de dificuldade financeira ou para atingir algum objetivo momentâneo. Às vezes a intenção dele mesmo não é o vínculo empregatício. Mas como essa realidade, né, em relação aos aplicativos é uma situação relativamente nova, então não temos ainda uma jurisprudência, imagino, formada nesse sentido, né? Sim, existem tendências, principalmente nas segundas instâncias, de não reconhecimento de vínculo empregatício, justamente pela ausência de subordinação, ou seja, a maleabilidade que o prestador de serviço tem de escolher seus horários, de não se submeter a uma organização, a um chefe, a uma hierarquia pré-estabelecida. Mas, como você bem salientou, é uma decisão ainda que carece de uma análise posterior em outras instâncias. Mas já temos há uma década uma legislação que atende às questões trabalhistas e de segurança dos motofretistas. Qual é o balanço 10 anos depois dessa regulamentação? Olha, essa legislação ela foi muito positiva no sentido de estabelecer algumas regras antes da entrada no mercado de trabalho do motofretista. Então, o motofretista, como a gente pôde ver na reportagem, ele precisa ter 21 anos, pelo menos, ele precisa de 2 anos de CNH na categoria de moto. Então, esse período probatório serve para que ele amadureça, não só da forma biológica, mas também pegue prática na direção. E vejo o importante tanto para o lado dos empregados como dos prestadores de serviço. A reportagem abordou um tema sensível em relação à fiscalização. O que o senhor acha que é mais importante, é mais produtivo para a categoria no que diz respeito a esse aspecto? Bom, se levarmos em consideração que a categoria hoje está exposta a um trânsito caótico, com uma taxa de letalidade altíssima, a fiscalização das normas de trânsito seriam mais produtivas. Por exemplo, a fiscalização do controle de velocidade, a conservação das vias públicas, que é muito importante e influencia nos acidentes. Esse tipo de fiscalização, até pelos trabalhadores estarem submetidos a regimes de trabalho diferentes, seria mais produtiva. Doutor Tales, mais uma vez agradeço a sua participação. Uma boa tarde. Muito obrigado.